Praticamente todas as nossas ações, decisões na vida são tomadas por estruturas mentais que foram formadas em alguns momentos da nossa vida e a gente vai repetindo isso. E isso interfere até em questões de saúde. Um exemplo muito interessante que eu aprendi uma vez num curso. Quando a criança ela tem os avós jovens e saudáveis, ela tem uma tendência muito maior a quando ela for mais velha, ela ser também saudável. Porque para uma criança, os avós são as pessoas mais velhas, entre aspas, do mundo, né? E aí quando ela vê pessoas velhas ativas, saudáveis e tal, na cabeça dela ela cria aquele senso. E quando ela chegar naquela idade, né, ou quando ela for velha, a tendência é que ela esteja saudável. Diferente de quando a criança já vê os avós bem debilitados. E existe um livro que chama Mitologia Pessoal, Como Descobrir Sua História Interior através de Rituais dos Sonhos e da Imaginação. Ele é baseado em teorias sobre como a nossa mente formula isso em vários aspectos da vida. E eu peguei esse livro todo, ele tem várias técnicas, e eu sistematizei uma única técnica com base em quase todas as técnicas desse livro, menos 2 ou 3, eu acho. É uma técnica longa, mas que eu faço uma varredura na história de vida da pessoa, tudo em relação ao emagrecimento, claro, né? Pra pessoa emagrecer. Mas tanto o que ela vê como vaidade, quais as relações da vaidade no emagrecimento dela, de questões familiares, questões sexuais, questões com dinheiro, questões com autocuidado, se aquilo é egoísmo ou não, se cuidar de si é egoísmo ou não, se querer ficar bonito ou com boa aparência, ou bonita ou com boa aparência, é muita vaidade, ou é excesso de alguma coisa, ou é exagero, ou tá deixando de lado outras coisas mais importantes. E tem algumas sacadas importantes, por exemplo, por que algumas pessoas engordam quando elas têm uma mudança de vida? Por exemplo, a pessoa tem uma mudança de carreira ou uma mudança familiar, por exemplo, ela se torna pai ou mãe, ou ela casa. É porque também, não necessariamente, né, mas pode ser, porque essa pessoa ela tinha uma formulação interna, né, na mente dela, de que pessoas que têm filho engordam. Ou pessoas que casam engordam. E como que isso geralmente acontece? A pessoa era pequenininha, daí ela tinha as tias lá, as tias magras, aí uma tia casa, engorda. Aí outra tia casa, engorda. Aí a amiga da família casa, engorda. Ela fala, opa, quem casa engorda. Só que ela não pensa isso, né? Ela não fala, quando eu casar eu vou engordar também. Ela não faz nada sobre isso. E mesmo que ela fizesse, não adiantaria, porque é uma programação inconsciente. E aí o que acontece, quando essa pessoa casa, a mente dela fala pra ela assim, agora é hora de engordar. E isso tudo, depois que a gente descobre, a gente precisa desprogramar esses padrões. Então, por exemplo, com hipnose, auto-hipnose e reprogramação mental, qualquer senso que a gente vai formulando na nossa mente pode ser modificado e transformado. A técnica que a partir desse livro está sistematizada, né, no meu programa de emagrecimento, é uma das técnicas mais poderosas que eu acho, que eu gosto. E teve um caso muito legal que eu vou contar rapidamente aqui, de uma participante do programa, que a mãe dela era super fitness, se cuidava, magra e tal, e ela sempre foi a pessoa acima do peso. Só que tinha uma história, e nessa técnica ela descobriu que era mais ou menos assim. A mãe tinha um padrão comportamental difícil, e as pessoas da família discutiam com a mãe e tal. E quase sempre quando essa pessoa era elogiada, o elogio era, que bom que você é diferente da sua mãe. E aí, desde criança, ela aprendia que ela tinha que ser diferente da mãe, porque o elogio que ela recebia da família era ser diferente da mãe. O que a mente dela foi formulando? Que ela precisava ser o contrário da mãe. E aí a mãe, embora tinha essa característica difícil, né, que algumas pessoas falavam, a mãe se cuidava, a mãe ia na academia, a mãe se alimentava bem, e aí ela engordava, né, não conseguia emagrecer, tentava fazer dieta, tentava fazer atividade física, mas nunca seguia por muito tempo, até que ela desprogramou esse processo. Então, nesse vídeo eu queria comentar
sobre como a nossa mente ela formula padrões internos em todas as áreas da vida, que estão afetando todas as áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que está tentando emagrecer e não consegue, pode ser que tenha coisa religiosa, pode ser que tenha coisa de sexo, pode ser que tenha coisa de segurança. Por exemplo, a pessoa muito magrinha parece fraquinha, então ela precisa se impor no trabalho ou na família, então ela cresce numa tentativa inconsciente de ficar mais robusta para parecer que ela tem mais voz, tem mais poder. Às vezes uma ideia da pessoa ficar menos atraente porque ela não sabe lidar com pessoas que dão cantadas ou paquera. Ou mesmo depois que a pessoa casa e os amigos do marido ficam olhando, então ela se sente desconfortável com aquilo, a pessoa engorda também. Então tem uma série de coisas que a gente consegue descobrir com uma simples técnica, e a hora que a gente começa a desprogramar isso, as coisas começam a acontecer. E eu queria abrir o olho sobre esse assunto porque é um tema que eu acho muito interessante. Valeu!